no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 26 em diante. E é uma alegria, irmãos, poder seguir lendo a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 1, versículo 26, leitura que nós tomamos para nossa edificação nessa oportunidade. Na manhã desse dia, esteve reunido no templo da Igreja Presbiteriana de Sobral a Assembleia da Igreja. Aconteceu a Assembleia Ordinária da Igreja Presbiteriana de Sobral, aquela reunião anual em que se dá à igreja as informações dos movimentos financeiros e que se elege secretário para a Assembleia. Então, foi nessa manhã, já uns 2 domingos ou 3 atrás, estava convocada a Assembleia da Igreja e tivemos a alegria de nessa manhã nos reunir e foi uma bênção, graças a Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 26, é a leitura que tomamos para nossa edificação nessa noite. Olha, todos são convidados a se colocar de pé. Entretanto, se alguém se sente indisposto, fique muito à vontade para sentar-se, não é obrigatório, não, tá certo? Então nós vamos fazer essa leitura bíblica para nossa edificação nessa noite. Lemos assim, meus irmãos: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada de certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós temos lido a tua palavra e te pedimos a tua bênção para a compreensão daquilo que o Senhor traz ao nosso conhecimento nessa noite, Senhor. Nos ajude, Senhor, a atender prontamente a tua voz e encontrar toda a facilidade necessária para obedecer o Senhor, para ser fiel àquilo que o Senhor nos ensina. Dessa maneira, Senhor, vivermos da melhor forma, da forma pensada por Deus. Te rogamos por cada um dos irmãos aqui presentes, que o Senhor os abençoe nesta noite com tua palavra, Senhor, e que os edifique, e que os fortaleça na fé e os faça decididos a viver para Deus, Senhor. Assim nós te oramos, te agradecemos
por nos trazer uma vez mais à tua casa nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, graças a Deus, a gente tem hoje aqui na nossa mão uma passagem muito interessante da palavra de Deus, que por essa época do ano é bastante frequentado esse texto, muito conhecido, muito amado, e de fato belíssimo texto, que conta do nascimento do Redentor das nossas almas, do Natal do Senhor. Estivemos reunidos para oferecer louvores ao Senhor a propósito do Natal, dia 24, né? E hoje, uma vez mais, nos reunimos e nos debruçamos sobre as mesmas palavras de Deus, que ano a ano vem edificando a fé da igreja, fortalecendo a igreja, né? E é muito bom nessa noite a gente estar bem atento a essa passagem bíblica, porque é uma passagem muito interessante, mas não tão clara como a gente pensa, né? Não tão clara como num primeiro momento pode parecer. Porque no nosso texto nós temos aqui, irmãos, uma passagem que fala a respeito do convívio, do encontro entre um anjo e uma mulher, né? Os irmãos já presenciaram a conversa entre um anjo e um ser humano? Quem aqui já presenciou, levante a mão. Só os que presenciaram. Eu não posso levantar minha mão, porque eu nunca presenciei um anjo falando com um ser humano, né? Parece que os irmãos também não, né? Aqui nós temos o anúncio de uma mulher virgem que engravidaria e teria um filho. Não é todo dia que a gente vê isso. Parece uma coisa impossível, né? Tanto a intervenção do anjo na vida humana, como a concepção de uma mulher virgem, parece algo impossível. Também temos aqui uma referência muito objetiva à pessoa de Davi. Davi recebeu uma promessa antiga, promessa lá no tempo que ele era vivo. E aqui, nos dias do Novo Testamento, é relatado essa mesma promessa que tinha sido dada a Davi lá no passado. Tinha sido dita a Davi que nunca faltaria um descendente de Davi para ocupar o trono, né? Mas à altura do texto bíblico que nós temos na nossa mão, Israel está governada por um governo estrangeiro. Roma tinha conquistado vastas regiões do mundo antigo. Israel estava dentro do território romano, de maneira que no trono, mandando sobre Israel, não era um israelita, não era uma pessoa descendente de Davi. E aqui é prometido um descendente de Davi que sentaria no trono, uma promessa feita a Davi lá no passado e que nesse momento parecia tão distante de acontecer, tão impossível de acontecer. Aqui nós temos, meus irmãos, nós temos um ser humano, uma mulher humana, dirigindo-se a Deus e dizendo para Deus: olha, aconteça em mim segundo a tua vontade. Estou aqui, está aqui a serva do Senhor, aconteça em mim segundo a tua vontade. E nós que sabemos que o coração do ser humano, ele é inclinado para o que é ruim e indisposto para o que é bom, também isso, de um ser humano se apresentar e dizer: se faça em minha vida a tua vontade, é uma impossibilidade. O homem não se interessa pela vontade de Deus. O homem se interessa pelos seus apetites, por suas vontades próprias. Então, o texto mostra coisas impossíveis, impossibilidades que entram em operação. E então, no finalzinho do texto que nós temos hoje para considerar, lá no versículo 37,
é nos anunciado o grande tema de toda esta passagem, do começo ao fim. Essas impossibilidades que nos são apresentadas são sintetizadas, espremidinhos, assim, comprimido, para ficar presente de forma clara no versículo 37, que eu queria, assim, ler com os irmãos sonoramente alto, né? Vamos ler juntos? Versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, aqui o texto nos fala sobre impossibilidades que são perfeitamente possíveis para o grande poder de Deus. É sobre isso, nessa noite, quero falar com os meus irmãos. Sobre coisas impossíveis que, quando Deus resolve fazer, elas acontecem. Para Deus não haverá impossíveis. Guardem isso no coração. Para Deus não há impossibilidades. Hoje nós pensamos nessa passagem, olhando para o versículo inicial, versículo de número 26, nós vemos um lugar visitado pelo anjo. Que lugar é esse, irmãos? Vocês observaram bem a leitura? Que lugar foi visitado por um anjo? Há uma referência geográfica, logo no primeiro versículo, é dito assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Parece ser um dos estados, e a cidade é um município desse estado. Nós temos um conjunto grande de estados, né? E em cada estado tem várias cidades. Na região da Galileia existia uma cidadezinha chamada Nazaré. Aqui, irmãos, a impossibilidade, ela não está tão visível como a gente gostaria de ver no primeiro momento. A impossibilidade do lugar, a impossibilidade de Nazaré se torna mais nítido, que Lucas está nos apresentando um lugar impossível, né? Quando a gente consulta outras passagens do Novo Testamento, nós vemos aqui um anjo visitando um lugar desprezível, um lugar abandonado, um lugar lá distante, alvo de preconceito, um lugar impossível. Se você olha comigo Mateus capítulo 4 e versículo 16, você encontra, Mateus 4 e 16, o tipo de conceito que naquele tempo a cidade de Nazaré recebia, região da Galileia recebia. Mateus capítulo 4, versículo 16, a gente lê assim: o povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Se você olhar do versículo 15, você vê que isso é uma referência à região visitada por um anjo. Terra de Zebulon, versículo 15. Terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Agora, irmãos, olha os adjetivos usados para essa terra. Região sombra da morte, Galileia dos gentios. Você consegue perceber? Era uma região já na extrema entre o território de Israel e o território dos estrangeiros, dos gentios. Era uma região por onde qualquer batalha contra Israel se desencadearia provavelmente lá. Por isso, conhecido como região e sombras da morte. Aquele era um local distante de Jerusalém, cerca de 130 quilômetros de Jerusalém. Para nós aqui no Brasil, um estado para outro é muito longe, muito grande, né? Mas lá é isso mesmo, não é tão grande como o Brasil. Nós somos um país continental, não dá para se comparar com Israel, que é um país pequeno, né? Mas, meus irmãos,
130 quilômetros era o suficiente para chegar ao extremo de Israel, a subúrbio da nação da Terra Santa, ao local onde as pessoas que moravam ali recebiam influências dos pagãos que moravam ali na divisa de Israel com o terreno gentílio. E aquela região era chamada assim preconceituosamente de região das sombras da morte, a Galileia dos gentios. Não se diz isso louvando aquela região, pelo contrário, se diz depreciando aquela região, de maneira que o Filho de Deus escolher exatamente aquele lugar para nascer pareceria uma impossibilidade, que foi profetizado muito tempo antes, e que o texto de Mateus se refere a esta profecia com clareza. O povo que vivia na região e sombra da morte viu grande luz. Parecia realmente um lugar impossível para ser o local onde o Filho de Deus escolheria para morar ali. Mas aquela mulher Galileia, aquela mulher que foi afastada da capital de Israel, afastada do local do templo, afastada dos lugares mais nobres da Terra Santa, era aquele lugar que tinha sobrado para aquela família pobre habitar. Aquela família habitava naquele lugar. Há um fenômeno, irmãos, de exclusão inespontânea daquelas pessoas que são menos abastadas. Às vezes uma cidade começa e uma família cresce no centro da cidade, mas o poderio financeiro começa a comprar aqueles espaços, e aquelas pessoas que moravam nos lugares mais nobres, não tendo condição, vendem suas casas e são excluídas para regiões suburbanas mais distantes. E esse fenômeno acabou acontecendo com essa família de descendência real. Israel está numa situação que o governo é estrangeiro sobre os filhos de Israel. E aquele lugar onde não se esperaria que o Filho de Deus escolhesse para ir, é precisamente o lugar que Deus escolhe. Quando nós pensamos sobre a impossibilidade do lugar, é impossível que o Senhor escolhesse ali para ir, né? Um lugar tão desprezível, chamado lugar de morte, né? Lugar deplorável. Nós vemos uma nova referência deplorável àquele lugar em João capítulo 1 e versículo 46, que nós tivemos a oportunidade de pensar nele em outro momento. E agora, uma vez mais, recorremos ao texto. João capítulo 1 e versículo 46, nós encontramos aqui por que aquela região era um lugar impossível de ser visitado por um nobre, e se supunha que seria impossível também ser visitado pelo Filho de Deus, né? João 1,46 mostra como aquele lugar é impossível, dizendo o seguinte: então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Os irmãos entendem? Era um lugar desacreditado. Um profeta se levantar de Nazaré era uma impossibilidade. Um discípulo, quando foi convidado para ser um seguidor de Jesus, diz: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Não sei se os irmãos veem, mas está se dizendo que é impossível sair dali uma coisa boa. O que Deus está querendo nos mostrar? O que Deus está querendo nos mostrar é que Ele é poderoso o suficiente para tirar de onde Ele quiser o que Ele quiser. Ele tira a água da rocha, sabe, irmãos? Ele tira de Nazaré o maior profeta. Ele tira Jesus, seu Filho, o Cristo, lá da região e sombra da morte.
um local desacreditado, um local alvo de grande preconceito. Talvez você pense que é de uma terra humilde, de um local distante dos grandes centros. Talvez você pense que, porque você é de onde é, você está impossibilitado. Mas para Deus não há impossíveis. Deus é poderoso, meus irmãos, para fazer qualquer coisa que for da vontade dele. E é poderoso o suficiente para fazer dos lugares mais desprezados sair grandes servos de Deus. Fazer pessoas que são desacreditadas se tornarem importantes para a pregação do Evangelho, para o reino de Deus, serem importantes para a sua família. Parece que essa impossibilidade do lugar, ela tem lugar também no pensamento de Paulo, quando você abre a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27, você vê Paulo aqui falando sobre as escolhas de Deus, que como nós estamos falando do lugar, de Deus ter escolhido Nazaré como a região onde seu filho cresceria, onde seu filho nasceria. Nasceu em Belém, mas ele logo que nasceu voltou para a terra dele, para Nazaré. Então, essa escolha de Deus, ela é assim um contrassenso. Ela mostra Deus fazendo coisas impossíveis. 1 Coríntios 1, 27 e 28 diz assim, meus irmãos: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. E aquele lugar que parecia impossível de sair alguma coisa de lá, além da morte. Porque muitos conflitos se travaram exatamente na divisa do Estado de Israel com o território gentílio. Aquele local que parecia ser o local onde tantos guerreiros de Israel tinham morrido. É para lá que é o Filho de Deus enviado. O Filho de Deus não é enviado para os lugares das benesses, dos confortos. Ele é enviado para a Galileia dos gentios, para locais sombrios, perigosos, de tão perigosos chamados lugares das regiões e sombra da morte. A impossibilidade do lugar cede lugar para a grande valentia do Filho de Deus, que apenas como criança iria para os locais mais tensos. E é interessante, meus irmãos, que não foi na Galileia que o Filho de Deus foi crucificado, não. Aquele lugar que levou a fama de ser a região da sombra da morte, região obscurecida, longe do grande centro religioso de Jerusalém. Aquele lugar não foi o local onde o Filho de Deus foi crucificado. O Filho de Deus foi crucificado fora da cidade de Jerusalém, pertinho de Jerusalém. E aqui nós temos Deus levantando de lugares impossíveis o seu Filho. Ele será chamado Galileu. Jesus era Galileu, uma região alvo de grande preconceito. Nazaré da Galileia. Nós vemos aqui que os lugares mais humildes também podem ser um palco dos grandes atos salvadores de Deus. Os lugares desprezíveis, os lugares desprezados pelos homens, lugares que ninguém dá nada por ele,
também pode ser um alvo da bênção, do cuidado divino, do amor de Deus, como de fato Nazaré foi o lar do Redentor, onde ele cresceu, onde ele viveu os dias de sua infância. Foi o local escolhido por Deus para a época mais bonita da vida de um ser humano, que é precisamente a infância de um ser humano. Sim, Jesus viveu a primavera de sua vida humana em Nazaré, da Galileia, lugar desprezível, mas não desprezado por Deus. Lugar alvo de grande preconceito. Mas Deus, que não faz acepção de pessoas, escolheu exatamente aquele lugar. Como nós temos olhado os lugares do mundo? Como nós temos tratado os lugares que todos reputam por subúrbios? Como temos olhado os lugares que todos evitam? Irmãos, não são somente os grandes e elegantes centros urbanos que são o alvo da missão da vida eterna e da pregação do Evangelho. Precisamos olhar com doce simpatia os lugares que são desprezíveis, que as almas que ali vivem também foram compradas com sangue. As almas que ali vivem também têm valor. E Cristo destaca esse valor escolhendo exatamente os lugares mais longínquos da estima humana, para ali viver os dias de sua infância. Queria pedir aos irmãos que, ao olhar um lugar que todos desprezam, que não desprezemos nós. Que antes, assemelhando-nos ao que nos redimiu, ao Filho de Deus, possamos prezar aqueles que são humilhados, que são excluídos, que são desprezados, que são reputados por regiões sombrias, regiões inóspitas, indesejáveis, que nós não desprezemos esses lugares, meus irmãos. Há uma febre no coração dos pastores jovens para ir para os grandes centros, onde pode se especializar, ascender intelectualmente. As velhinhas cachimbeiras também têm alma. Elas também precisam ser evangelizadas. Aqueles que moram longe dos centros urbanos, eles também têm um espírito precioso para o coração de Deus. E é de grande valor que, nos assemelhando a Cristo, não desprezemos este, meus irmãos. Nós temos falado aqui dos impossíveis para os homens, aquele lugar que parecia impossível dele, exatamente dele nos veio o Redentor das nossas almas, da Galileia do Gentio, região da sombra da morte. Mas agora nos cumpre falar sobre as impossibilidades humanas, né? Deus, ele pode realizar o impossível, independente do lugar, mas ele pode realizar o impossível mesmo sem a cooperação dos homens. Às vezes, meus irmãos, a gente que está envolvido domingo a domingo trabalhando, chamando as pessoas para a igreja, às vezes a gente tem a impressão que se a gente não estiver agindo, o trabalho não acontece. Nunca foi tão longe isso da realidade. Deus não precisa de mim para fazer a obra acontecer. Não pensem que a igreja só sobreviverá com minha pessoa. Eu não sou necessário para a obra de Deus. Nenhum humano é. E essa impossibilidade de natureza humana é contemplada no nosso texto. Você olha para o texto e você olha e vê claramente essa impossibilidade humana sendo dita aqui.
a uma virgem desposada de certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde estava, disse: alegra-te, muito favorecida. Como é que ele chamou? Muito favorecida. Guarde bem isso. Muito favorecida. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Muito interessante isso aqui. Eis que conceberá e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Como ela poderia ter filho se ela não tinha relação com homem algum? Parecia impossível, não parecia, irmãos? Sem a cooperação do homem, parece impossível, não parece, irmãos? Deus mostrou que não precisa do homem. Deus mostrou que não precisa de cooperadores para enviar o Salvador. Uma virgem conceberá, dará à luz um filho. Aqui há uma referência clara a Davi, um antepassado de Maria e de José, que recebeu a promessa de Deus de sempre ter um rei, um descendente para reinar no trono de Israel. E agora Israel dominado por poder estrangeiro, pagando imposto saindo lá para fora, lá para Roma. De vez em quando um israelita entrando na surra, tomando uma surra pelo poder romano. Alguns eram mortos, e aí parecia tão distante que alguém viesse e reinasse sobre Israel. E aquela promessa feita a Davi para sempre ter alguém para reinar, parecia uma impossibilidade. Os da tribo de Judá, os descendentes de Judá, tinham perdido toda a projeção que no passado tivera. E agora eles não têm prestígio. Eles não têm. Se você observar no Novo Testamento, não há referência à tribo de Judá ocupando cargos com projeção de importância política. Eles não têm mais importância em Israel. São subalternos a Roma. Então, quando se diz que um descendente de Davi iria se levantar para se tornar rei, quando se olha para o lado humano, a importância nula da tribo de Judá dentro de Israel, do lado humano, o ser humano não tinha condição de ajudar em nada. Maria, José, um povo pobre, eles não tinham esses recursos, eles estavam num processo de exclusão, já estavam saindo de Israel, da Galiléia dos gentios, não tinha nenhum local nobre para morar. Então, do lado humano, parecia impossível. A impossibilidade de natureza humana é o que é contemplado nessa parte. Foi feita uma promessa a Davi, mas do lado humano não tinha como acontecer essa promessa. E aqui, irmãos, a gente fica perguntando como o homem vai contribuir, né? Vocês já ouviram aquela expressão um pouco cômica e um pouco comovente de alguém que diz: eu estou só o endereço? Alguém já ouviu essa expressão? Quem foi que ouviu? Diz assim, levanta aí a mão. Mas hoje eu estou só o endereço. O que significa?
Estou cansado, né? Eu estou sem força, eu estou sem capacidade. Pois é, aqui o ser humano entra só o endereço, só com o endereço. O ser humano aqui, para fazer esse plano, essa promessa dada a Davi, para isso acontecer, o ser humano entra só com o endereço. A única coisa que Maria era, que José era o endereço da bênção, mas ele não tinha um poder para anular o poder de Roma e tomar o governo para o filho deles que nasceria. Eles são apenas o endereço onde o Filho de Deus nasceria. Só o endereço. Como é que o homem coopera com a bênção de Deus, com a graça de Deus? Só com o endereço. Porque é no homem que a graça de Deus se mostra. Mas não é por força do homem. Como Martinho Lutero cantou e nos legou o hino, né? A força do homem nada faz. Eita, acaba desafinado, né? Sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz, por seu Filho escolhido. Irmãos, a força do homem não faz nada. O homem é só o endereço da bênção de Deus, mas ele não coopera com nada. Aqui nós temos uma mulher que não tem convívio com homem algum. Homem algum cooperou para a chegada do Filho de Deus. É somente o endereço da bênção. Muito favorecida. Vocês observaram essa expressão no texto? E o que quer dizer? Todos aqui, todos foram favorecidos. Mas se alguém entre nós disser assim, não, o presbítero Tarcísio foi muito favorecido, nós estamos dizendo com isso que ele não merecia tanto o que ele recebeu. Os irmãos concordam comigo? Percebem isso? Não, o irmão foi muito favorecido. Significa que ele recebeu mais do que o que ele merecia. Ele recebeu mais do que os outros, ele não merecia daquele tanto. É só um exemplo, viu? Quando o anjo diz que Maria foi muito favorecida, ele está dizendo que ela não merecia nada. Favor é um contrassenso do mérito. Quem é favorecido muito é porque tem mérito pouco. Eu não sei se os irmãos conseguem compreender isso. Mas quando o anjo disse, salve mulher muito favorecida, é porque realmente ela não merecendo, foi dado um grande favor a ela. Foi feito um grande favor a ela. Ela foi muito favorecida. Irmãos, agora eu queria dizer para vocês, se a mãe do Redentor não tinha mérito, e para receber a graça de se tornar mãe do Redentor, ela foi muito favorecida. Imagine nós, irmãos. Nós não temos mérito diante de Deus. Do lado humano, não tem nenhuma contribuição. É favor, irmãos. É graça. Graça é favor imerecido. Há aqui duas ocorrências desse conceito de favor, de graça. No primeiro momento é dito assim, salve muito favorecida. E num outro momento é dito assim, mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Quando é dito isso, irmãos, é dito que ela recebeu uma graça, algo de graça, algo que ela não pagou, ela não teve um mérito oferecido para merecer aquilo. E o que é isso, senão um atestado claro, que se for atrás do merecimento humano, a salvação, a vinda do Salvador, a presença do Espírito, o culto,
a nossa disposição de orar seria uma impossibilidade. Há uma impossibilidade de natureza humana. Na nossa natureza humana é impossível, porque nós não temos mérito, porque nós não temos como cooperar com Deus. Porque se nos for dado a inspiração para orar, para nos render ao Senhor, será um grande favor, será uma graça grande, será algo que nós não merecemos, porque da parte humana não há mérito algum. Nós não merecemos os céus. Sabe aquela expressão que às vezes as pessoas dizem sem conhecimento, que Deus lhe dê o que você merece? Nós não devemos dizer isso, irmãos, porque levando em consideração que não há ser humano que viva e não peque, e o salário do pecado é a morte. Quando a gente diz que Deus dê o que você merece para um pecador, a gente está dizendo que Deus dê a morte para ele. Os irmãos entendem isso? Precisamos ser muito cuidadosos, porque quando nós vamos desejar para os outros, que o Senhor te dê graça, o Senhor abençoe tua vida. Mas se Ele nos der o que nós merecemos, como nós somos pecadores, o salário do pecado é a morte. Ele vai dar a morte se Ele for dar o que nós merecemos. E aqui, irmãos, nós vemos a impossibilidade. Deus se aproxima de seres humanos que não merecem, que fisicamente não podiam contribuir, era uma virgem, que politicamente não podiam contribuir, era uma nação dominada por um poderio estrangeiro, que humanamente estava indisposto para o bem e inclinado para o mal. Inclinado para o mal. Assim, nós vemos aqui uma impossibilidade humana, na natureza humana, sendo vencido pelo grande poder de Deus, pela grande bondade de Deus, pela graça de Deus, pelo poder de Deus que transforma em capacidade aquilo que é só fraqueza. A impossibilidade não era apenas no endereço, Nazaré, Galiléia, não, era também no destinatário, ser humano ali presente, não merecia. Não merecia, ele não tinha força humana para gerar o Filho de Deus. Eu não convivo com homem algum, eu não tenho para gerar o Filho de Deus a ajuda de homem algum. Aqui é um favor imerecido sendo dado. Ela também não tinha mérito algum. Mérito algum. E o que estava sendo dado de tão importante naquele menino que estava para nascer? Estava sendo dado o Espírito Santo, conforme você lê no versículo 35. O que diz no versículo 35? Podemos ler juntos? Estava sendo dado o Espírito Santo. É dito assim: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha o que estava sendo dado, irmãos. O Espírito Santo envolveria alguém para nascer o Filho de Deus dali. Eu não tenho a ajuda do ser humano. Como é que eu vou gerar esse menino? O Espírito Santo vai fazer o trabalho. Quando nós estamos falando do que estava sendo recebido em Jesus, nós devemos entender que com Jesus nós temos junto com Ele a presença do Espírito Santo. É Ele que batiza com o Espírito Santo. É por meio dele que nos vem o Espírito Santo, que nos inquieta o Espírito Santo. Estava sendo dado um filho. O profeta Isaías, ele enfatiza muito esse lado. Um menino se nos deu, um filho nos nasceu, um menino se nos deu. O principado está sobre seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Estava sendo dado à raça humana Filho de Deus.
o Filho de Deus nascendo na raça humana, o Filho de Deus fazendo-se um homem com os homens, um ser humano, se tornando parte da família humana. Eu não sei se os irmãos entendem, mas um filho, irmãos, nós temos um filho no céu. A raça humana ganhou um ser humano lhe representando lá no céu, alguém que sente o que nós sentimos, que é um semelhante a nós. Nós ganhamos isso nos céus. Por meio do nascimento de Jesus, nós nos entranhamos com Deus de tal maneira que Ele é participante de nossa carne e nós participamos dos afetos de Deus, porque agora somos da família de Deus. Um filho de Deus nasceu na raça humana. Há uma aproximação familiar, sanguínea, há uma aproximação de afeto, de natureza, há uma simpatia, porque um parente de Deus mora na terra e um parente da raça humana mora para interceder pela raça humana no céu. No dia que nós entendermos que um semelhante nosso senta-se no mais alto e sublime trono, nossas orações se encherão de confiança, porque sabemos que Ele sentiu o que nós sentimos. As nossas fragilidades, as tentações que nós sofremos, Ele foi tentado, sem nunca pecar, sem nunca ceder ao pecado. Há uma entranhável ligação entre o ser humano e Deus, de tal maneira que podemos nos aproximar com confiança. Nossa ligação não é nada tímida. Nossa aproximação é uma aproximação por graça. Um sinal verde clareou para nós, para entrarmos nos céus por nossas orações, em nome do Filho bendito do nosso Deus, Cristo, que se fez homem, que se fez como nós. Quanta abertura para nós nos céus, quanta certeza de simpatia às nossas fragilidades nos céus. Irmãos, o que é que nós fazemos quando somos tentados e cedemos? A primeira coisa que nós fazemos é ficar tímidos para orar, não é? A gente fica com vergonha de orar. Nós temos lá no céu alguém que foi tentado também, sem nunca pecar, evidentemente, mas que enfrentou tentações. Alguém que simpatiza conosco, porque Ele sabe o que é estar em nossa pele, em nossas fragilidades. Aproximai-vos com confiança do Senhor. Ele simpatiza com você. Ele sabe o que você sente na pele. Ele entende você como nenhum outro. As nossas impossibilidades humanas são vencidas pelo grande poder de Deus e agora triunfou e assentou-se no mais alto trono, governa sobre os céus e a terra e abriu-nos a todos as portas da graça nos céus. Em Cristo somos nada menos do que família de Deus, meus irmãos. Há uma ligação familiar com Deus. Somos, por meio dele, filhos do mesmo Deus. Filhos por adoção, ele por natureza. Ele, filho do homem, porque compartilha conosco a natureza frágil do ser humano, mortal de um ser humano. Agora imortal, porque venceu a morte. Mas um dia esteve em nossa pele, em nossa carne mortal. Queria seguir para apreciarmos a última parte do nosso texto,
e lhes dizer que a impossibilidade de natureza humana foi vencida por um homem, uma pequena amostra de tudo que ele fará com todos aqueles que se rendem a ele. Uma amostra poderosa que nos faz se aproximar com confiança do trono da graça de Deus. E a última parte do nosso texto, nós focamos precisamente em um versículo de número 38. Mas toda essa última parte é muito importante. O texto nos diz assim, versículo 38. Aqui está, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Por fé, nós somos habilitados a enfrentar o impossível. Quando Maria é visitada por aquele anjo e é apresentado a ela todo o desafio de se tornar mãe do Redentor, tudo aquilo, o significado, o grande significado das fiéis promessas feitas a Abraão, Isaac, Jacó, Davi, feita a toda a humanidade, de que num descendente de Abraão seria abençoada as famílias todas do mundo. Quando ela vê aquilo, ela é habilitada por fé a dizer claramente: eu estou aqui, aconteça em mim a vontade de Deus. Irmãos, aqui é uma habilitação que a palavra provoca em nós. Quando ela recebeu a palavra do anjo, quando ela entendeu o significado de tudo o que aconteceria, ela fechou os olhos para as dificuldades que ela enfrentaria e abraçou o desafio de fazer a vontade de Deus. O impossível é vencido mesmo para os homens e pelos homens que se rendem a Jesus. Aqueles que abraçam a palavra de Deus sem reserva, pela palavra de Deus, são habilitados a vencer os impossíveis pela graça de Deus. Aqui estou, diz Maria, se cumpra em mim a palavra de Deus. Aqui o que nós vemos é o enfrentar da indisposição presente em todos nós, a indisposição para o bem. Ela enfrenta isso. E por que há essa indisposição? Meus irmãos, não era nada fácil para ela aparecer grávida numa nação patriarcal, uma nação que matava mulheres que traíam o marido. Ela de repente surgiria grávida, e o marido saberia que não era filho dele. Ele, ao saber que ela estava grávida, ele desejou deixá-la secretamente para protegê-la, mas desejou abandoná-la. Os irmãos compreendem o desafio que significaria se tornar a mãe do Redentor naqueles dias? Significaria colocar a cabeça a prêmio, colocar-se sob risco de morte. Mas não era só isso que significaria para ela, não, irmãos. Você já imaginou o que significaria uma nação governada por um poderio estrangeiro, e de repente essa mulher se achar grávida de alguém que seria o rei de Israel? Ela provocaria contra ela não apenas a ira de quem estava governando em Israel e não queria abrir mão do governo. Ela provocaria contra ela a própria força do grande poder romano. Como nós de fato vimos mais tarde, o Filho de Deus enfrentando o poder romano contra ele. Mas um desafio tão impossível, uma frágil mulher foi habilitada a enfrentar. Uma mulher pobre, uma mulher de uma região desprezível de Israel, uma mulher frágil, foi habilitada a enfrentar esse desafio tremendo, o desafio do preconceito, o desafio de enfrentar o risco de morte pelo poderio político, o desafio de perder a sua reputação, perder o seu prestígio, perder a própria aceitação no seio da família. Tudo isso era um grande desafio, uma impossibilidade para uma mulher frágil. Mas ela abraçou, porque ela foi habilitada a vencer o impossível, meus irmãos.
pelo grande poder de Deus, enfrentar inclusive a religião vigente. Você já imaginou o que significaria quando os sacerdotes soubessem que Jesus poria fim a todo o culto judaico? Eles perderiam a função do templo e enfrentar o poder político, a perda da reputação, enfrentar talvez a rejeição da família, a exclusão religiosa do judaísmo. Mas ela é habilitada a dizer: estou aqui, aconteça em mim segundo a palavra de Deus. Talvez, meus irmãos, nós todos vejamos a carreira da fé como algo que nós não temos competência para transcorrer. Talvez você olhe para o futuro e fique pensando: meu Deus, eu estou a ponto de não aguentar me manter como crente. São tentações demais, são desafios demais, são oposições demais para que eu realmente viva como um cristão legítimo. Saiba, meu irmão, que do começo da sua fé até hoje, nunca foi pelo seu poder que você viveu a fé cristã. Dia a dia, o Senhor tem lhe dado essa força. É o poder de Deus que nos sustém, meus queridos. Essa impossibilidade que nós olhamos em nós e enxergamos, não é mentira, ela é real, ela existe. Vamos falar a verdade, nós não podemos ser crentes. Nós não podemos ser fiéis. Qualquer um dos dias de fidelidade que nós já vivemos, nós devemos reputá-lo ao poder de Deus que vence os impossíveis, meus irmãos. E é acreditando nesse poder de Deus que vence o que é impossível para o homem, que devemos levantar nossa cabeça e, confiando em Deus, seguir para o amanhã, sabendo que o amanhã não nos pertence, só pertence a Deus, e implorar que dele, para quem nada é impossível, nos venha a força para vencer as lutas, as mais diversas lutas. E depois de vencidas as lutas, porque já tantas lutas venceste, que rendamos todos os louvores das nossas vitórias a Ele somente. Que a Ele seja, meus irmãos, todo louvor por cada progresso nosso, por cada ato de fidelidade a Deus, por cada passo, por cada nobreza, por cada avanço no sentido da santificação e consagração de nossas vidas. Porque todos os difíceis momentos pelos quais passamos nos vieram das mãos do Senhor. E eu queria recitar com vocês, em conclusão a esta reflexão, versículo 37. Vamos dizer em uníssono? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém.